natural que todos nós tenhamos a dúvida sobre a nossa existência. Há muitos questionamentos a respeito de onde viemos, por que estamos aqui, qual a finalidade da vida, para onde vamos no futuro. Então essas perguntas ficam várias vezes sem resposta, mas não é difícil a gente entender. O que a gente precisa é procurar a resposta naquele que tem a resposta. Então nós vamos buscar em Deus. A dificuldade principal está no ponto de vista. Vou falar sobre uma pequena história. Havia um jovem que gostava de usar o seu carro esportes conversível em estradas de terra na sua região, para que ele pudesse correr ali e fazer as curvas de forma agradável para ele. Uma certa ocasião, ele foi fazer uma curva de uma dessas estradas e no sentido contrário veio uma mulher fazendo uma curva e jogou o carro dela bem perto dele, quase bateram, e quando ela passou, colocou a cabeça para fora e gritou: "Porco!" Ele ficou ofendido e respondeu para ela: "Vaca!" Assim ele seguiu para frente, fez a curva e atropelou um porco. Qual é a moral da história? Ela tinha um ponto de vista que ela via o porco como perigo. Ele tinha um ponto de vista que viu uma mulher gritando de uma forma ofensiva. É exatamente isso que nós vamos fazer. Sair do nosso ponto de vista e buscar o ponto de vista de Deus para encontrarmos as respostas que procuramos. Se perguntarmos quantos tipos de seres vivos existem, responderemos naturalmente 3: homens, animais e vegetais. Mas essa é uma visão humana da criação dos seres vivos. Precisamos pensar sobre a criação dos seres vivos pela ótica de Deus. Pela ótica de Deus, quantos seres vivos existem? Também 3, mas diferente: anjos, animais vegetais e homens. Vamos considerar. Os anjos são seres criados sem corpo físico, são espírito, e sendo assim são imortais. Já os animais e as plantas, eles possuem corpo físico, porém não possuem espírito. Então, quando morre uma planta, ou quando morre uma minhoca, eles não vão nem para o céu nem para o inferno. Eles caem na terra e viram adubo. Já o terceiro ser vivo que existe é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. O homem sim possui corpo físico e espírito. Assim como os anjos, eles têm um espírito imortal, e assim como os animais, eles morrem e possuem corpo. Então esses são os 3 seres vivos. Mas isso tem implicações na imortalidade. O homem é ou não é imortal? Vamos entender isso para frente. Uma vez que os anjos são espírito imortais e que os animais e as plantas têm vida, mas são apenas corpos sem espírito e são mortais, o homem possui corpo e espírito. Então o homem é mortal ou imortal? Segundo o ponto de vista do homem, o homem é mortal. Nós vemos pessoas falecerem continuamente, mas e segundo o ponto de vista de Deus, o homem é mortal ou imortal? Segundo o ponto de vista de Deus, o homem é imortal. Deus o criou para viver eternamente na sua presença, mas como parte do castigo pelo pecado, ele determinou que o homem voltasse ao pó, que ele morresse. Então Deus o expulsou do Éden. O homem não morreu, o homem teve filhos e filhas, e assim o homem vive. Então entenda a morte da seguinte forma: uma noite de sono. Nós deitamos, dormimos, no dia seguinte acordamos e seguimos a vida. Da mesma forma é o ser humano. Ele vive, o corpo falece, aguarda o retorno do Senhor Jesus Cristo. Quando ele retornar, todos os mortos ressuscitarão, e os seus corpos ressurretos receberão de volta o seu espírito, voltando o homem a ser corpo com espírito vivo. E assim ele vai viver eternamente. O destino é que depende da sua decisão antes de morrer. Mas o homem, ele é imortal. Se considerarmos que o homem é um ser imortal, mas que mesmo que ele venha morrer no corpo, quando o Senhor Jesus retornar, ele vai ressuscitar e seguir sua vida. Então, o que é morte? Precisamos entender a morte como uma ilustração. Considere a seguinte situação: 2 pessoas brigaram. A primeira virou para a segunda e disse: "Olha, você me magoou muito, não quero mais te ver, você morreu para mim, saia da minha presença." A segunda pessoa não morreu fisicamente para a primeira, mas morreu de fato para a primeira pessoa. Assim é o relacionamento de Deus para com o homem em virtude do pecado. Quando Deus falou com Adão que ele morreria caso pecasse, Adão pecou e não morreu fisicamente, porque para Deus morte não é falecimento do corpo, mas é estar separado dele. Então Deus expulsou o homem da sua presença e o enviou para a terra a fim de que ele aguarde o dia do julgamento final, em que ele, Deus, aplicará o devido castigo a nosso pecado. Assim entenda: morte é estar separado de Deus, vida é estar junto, em comunhão com Deus. Portanto, todos os homens que nascem na terra nascem separados de Deus porque foram expulsos em Adão e estão mortos para Deus. Ao pecar, Adão foi expulso da presença de Deus enviado para a terra. Então é importante que nós entendamos o conceito de pecado. O que é pecado? Pecado não é a coisa que você faz, mas a desobediência à vontade de Deus. Quando Deus determinou que ele não comesse o fruto proibido, ele pecou, não porque comeu o fruto, mas porque desobedeceu. Assim, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás e outros, a pessoa não peca porque rouba, porque mata. Ela peca porque Deus determinou: não roube, não mate. A ordem de Deus, ela deve ser cumprida, tanto quanto ele proíbe, quanto quando ele obriga a pessoa a fazer algo. Por exemplo, o rei Saul foi obrigado a invadir o povo vizinho e matar a todos, mas desobedecendo a Deus, ele poupou o gado e as mulheres. Nisso ele pecou contra Deus porque desobedeceu uma ordem de Deus, e o reino foi tirado dele e passado a Davi. Portanto, é importante que se entenda o conceito de pecado. A essência do pecado está na desobediência à vontade de Deus. Assim, existem pecados que estão escritos no decálogo dos 10 mandamentos, mas também há pecados que não estão escritos, como amar o meu próximo. Se eu não amo,
Eu peco porque esta é a vontade de Deus. É quase um consenso comum entre todos os homens de que ele possui o livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu ao homem ao criá-lo de um homem livremente escolher obedecer a Deus ou não obedecê-lo. Mas essa capacidade foi corrompida com o pecado. Quando Adão pecou e Deus o expulsou da sua presença, ele o enviou para a terra e retirou do homem essa capacidade de escolher fazer a vontade de Deus. A partir de então, o homem continua tendo a liberdade de escolha, mas já não mais o desejo de fazer a vontade de Deus. Deus entregou o governo deste mundo nas mãos de Satanás. Por isso, o Senhor Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Assim, o homem tem liberdade de fazer escolha, mas jamais ele escolhe fazer a vontade de Deus se ele não for movido pelo próprio Espírito Santo para essa escolha voluntária. Suas escolhas serão sempre satisfazer seus desejos pessoais e a vontade de Satanás. Então, a capacidade do homem de livre-arbítrio foi retirada dele quando Adão pecou. Hoje, o homem tem a liberdade de escolha, que é chamada livre-agência, uma escolha que exclui fazer a vontade de Deus voluntariamente. Quando Deus concluiu a criação do universo, na Terra ele criou um local conhecido como Jardim do Éden. Ali ele criou o homem, a sua maior criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva foram colocados ali para viverem na presença de Deus e foram criados imortais. Deus chamou Adão e lhe disse: "Tá vendo todo esse jardim, Adão? É para você cuidar, cultivar, comer dele e viver em paz aqui na minha presença. Mas no centro do jardim tem uma árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Dela não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Pouco tempo, serpente, Satanás, na figura de uma cobra, se apresentou a Eva e lhe perguntou: "É verdade que vocês podem comer de todas as árvores do jardim?" Eva lhe respondeu: "De todas as árvores não podemos comer. Podemos comer de todas, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, porque o Senhor diz que se comermos dela, certamente morreremos." Satanás, então, astutamente disse a Eva: "É certo que não morrereis. Esta árvore dá o conhecimento do bem e do mal. E Deus não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal, mas não morrerão." Satanás sabia que o homem foi criado imortal, por isso ele falou isso. Eva creu na palavra de Satanás, achou agradável o fruto e provou do fruto usando seu livre-arbítrio e escolheu desobedecer a Deus e obedecer à serpente. Após Eva tomar do fruto que Deus proibira e o comer, Adão também, usando seu livre-arbítrio, decidiu provar do fruto de forma rebelde à ordem de Deus. É importante que se considere a seguinte situação: se Deus falou que se eles comessem, eles morreriam, e a serpente falou que se eles comessem, eles não morreriam, então, se Deus falou a verdade, significa que a serpente mentiu. Se a serpente falou a verdade, significa que Deus mentiu. Assim, Adão e Eva escolheram acreditar na serpente. Logo, eles disseram: "Deus mentiu. Deus é mentiroso." Diante dessa decisão de ambos, Deus, sendo Deus, não pode voltar atrás em sua palavra, porque ele é reto e justo. Então ele precisaria aplicar a sentença de morte sobre o homem. Assim como em um tribunal, o Senhor sentenciou a punição de morte para o homem. Quando Deus condenou Adão e Eva à morte pelo pecado, ele não condenou apenas um casal de homens, mas toda a humanidade representada por eles e que viria a nascer a partir deles. Uma vez que Deus sentenciou a condenação à morte e considerando que para Deus morte não é falecimento do corpo, mas é o homem estar separado dele, então o homem deveria ser expulso da presença de Deus para sempre. O único local no mundo criado por Deus em que o homem ficará eternamente separado de Deus é o inferno. O homem deveria sair da presença de Deus e imediatamente ser enviado ao inferno. Toda a humanidade foi nesse ato condenada ao inferno. Deus, porém, demonstrando amor e misericórdia, não enviou Adão e Eva direto ao inferno, mas para a terra, onde aguardariam o tempo apropriado para definitivamente ser enviado para seu ambiente de castigo eterno. A presença do homem na terra, porém, seria diferente da sua presença no Éden, e isso nós vamos ver a seguir. Por ter pecado, o homem morreu para Deus e foi expulso da sua presença para a terra. O homem escolheu obedecer a Satanás no Éden ao provar do fruto, chamando a Deus de mentiroso. Por isso o Senhor entregou o governo da terra a Satanás, para que a vontade do homem ficasse sujeito a ele, e o obedecesse e experimentasse quão ruim, quão mal, quão triste é estar sob o governo do pecado. A partir de então foi retirada do homem sua capacidade de desejar fazer a vontade de Deus livremente, seu livre-arbítrio, e ele passou a desejar e escolher fazer as próprias vontades e a obedecer a Satanás. Na terra o homem vive em uma escravidão da vontade do pecado e não consegue mais não pecar. Assim o homem conheceu várias outras coisas ruins que ele não conhecia na presença de Deus, porque a natureza foi afetada pela corrupção do seu pecado, tais como calamidades naturais, doenças, envelhecimento, dores, animais ferozes e peçonhentos, violência, corrupção, injustiça, inveja, depressão, solidão, abandono, fome, tristezas e, por fim, a morte do próprio corpo. Ele viverá esse mal até o dia da sua morte, quando então receberá o destino definitivo de sua vida ou morte eterna. Por pior que tudo isso pareça, a melhor coisa que poderia ter acontecido ao homem, pois há uma providência a ser revelada por trás desse castigo.
Em virtude de sua desobediência no Éden ao provar do fruto que Deus proibira comer, o homem perdeu seu livre-arbítrio e foi corrompido em sua natureza pura, tornando-se um ser escravo de seus desejos e da vontade de Satanás. Para mostrar ao homem como ele tornou-se incapaz de fazer a vontade de Deus, o Senhor nos enviou os 10 mandamentos para que os cumpramos e vivamos por eles. Porém, somos incapazes de os cumprir integralmente e cotidianamente. Os mandamentos que nos foram enviados servem assim, não para nos salvar da punição da morte, mas para mostrar que não só Adão, mas cada ser humano é tão pecador como ele e tão culpado como ele, sendo por isso também condenados à mesma morte. Quando nasce um homem, já fica estabelecido ali no seu nascimento que uma vez que ele nasceu na terra, significa que nasceu fora do Éden, separado de Deus. Portanto, pelo conceito de morte para Deus, que é o homem estar separado dele, o homem que nasce na terra já nasce igualmente morto para Deus. Dessa forma, conclui-se que em Adão todos os homens foram condenados à morte e que cada homem, por ser incapaz de cumprir todos os mandamentos de Deus, são igualmente pecadores. Não há um único homem descendente de Adão que já não nasça condenado à morte eterna. Porém, Deus, sabendo disso, pelo seu amor e misericórdia, providenciou uma possibilidade de redenção condicional. A presença do homem na terra demonstra a ira e a promessa de castigo futuro de Deus sobre o pecado. Contudo, em seu amor, o Senhor providenciou um meio de salvação de uma condenação eterna inevitável. Uma vez que foi o homem quem pecou, apenas o próprio homem deve sofrer o castigo. Não há outra forma de satisfação da justiça divina, senão com a sua morte eterna. Por mais que alguém ame outra pessoa e queira morrer pelo pecado dela a fim de salvá-la, isso não é possível, porque todos os homens pecaram e cada um deve morrer por si mesmo. Como então livrar o homem do castigo da morte eterna? Apenas um homem sem pecado poderia morrer no lugar de outro. Por isso Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, e ele se ofereceu para morrer no lugar do pecador, recebendo sobre si toda a culpa, a ira e o castigo que cabe a cada um de nós. Essa providência maravilhosa de perdão e salvação, no entanto, não será aplicada a todos os homens, mas apenas a alguns. Como assim? Por que não um perdão para todos os homens? Quem será contemplado com esse livramento da morte eterna? O homem está irremediavelmente condenado à morte eterna devido ao pecado. Sua presença na terra é semelhante a um preso em um corredor da morte, aguardando o dia da execução da sentença, que acontecerá com a sua morte física. No entanto, Deus providenciou para o homem a possibilidade de ser salvo desse castigo, aplicando essa sentença em seu Filho Jesus Cristo. Apesar de Jesus ter morrido para pagar o castigo do homem pecador, sua morte não é eficaz para salvar todos os homens, porque Deus colocou uma condição para que seu sacrifício se aplique a cada pessoa. Qual é essa condição? O homem deve, primeiramente, conhecer essa sua história de rebeldia e pecado, entender o porquê está separado de Deus, confessar a Deus que reconhece sua culpa pelo pecado de Adão e pelos próprios pecados, e entregar sua vida para que Jesus Cristo se torne seu único Senhor e único Salvador. Infelizmente, a maioria dos homens recusarão submeter-se a essa condição e, julgando-se autossuficientes ou buscando soluções em religiões diversas ou pela ciência, eles não receberão o livramento do juízo que ocorrerá em sua morte física. Como fazer na prática para receber essa salvação do castigo da morte eterna? É simples e veremos isso a seguir. Deus providenciou um meio de salvação para o homem aplicando o seu castigo sobre Jesus, seu Filho. O homem, porém, como condição para a sua salvação, deve realizar 2 atos para que a obra de Cristo na cruz seja eficaz para ele e o livre da condenação no inferno. Primeiro, crer que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que morreu para sofrer o castigo do homem e confessar-se a Deus como sendo um pecador. Segundo, entregar sua vida a Cristo para que ele se torne seu único Senhor. Provavelmente você já crê em Jesus Cristo como Deus vivo, mas não entenda o que é tornar Jesus seu Senhor. Assim como você é dono de sua roupa que está vestindo agora e a usa como e quando quer, sem que ela, a roupa, se oponha ou se manifeste, assim também o que se declara servo de Jesus torna-se sua roupa. A partir desse momento, o servo de Jesus abandona suas vontades pessoais e os seus achismos sobre a palavra de Deus e a vida, passando a ser como a roupa que não tem vontade própria, mas serve ao seu Senhor naquilo que ele desejar. Toda a vontade de Deus está registrada na Bíblia. A maioria das pessoas está disposta a crer em Jesus para receber a salvação, mas não querem morrer para si mesmas em suas vontades e achismos para serem servas do Senhor Jesus. Sem as duas ações, não há salvação para o homem. A morte de Jesus na cruz tem o propósito de salvar o homem de uma condenação eterna no inferno. Mas como, na prática, essa salvação é aplicada ao homem? Para que sua morte surta efeito sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa deve fazer algumas coisas. Crer que Jesus Cristo é Deus que se encarnou e morreu para satisfazer a justiça divina. Crer que ele ressuscitou e voltará para julgar os homens. Confessar-se pecador e pedir perdão a Deus. Entregar sua vida para que Jesus passe a ser seu único Senhor. Pelo conceito de morte para Deus, o homem morreu quando foi separado dele ao ser expulso do Éden na pessoa de Adão. Ao serem destinados para a terra, todos os homens foram separados de Deus, por isso todos morreram. A salvação do
do homem ocorre na prática nesse ato de fé, confissão e entrega da vida ao senhorio de Jesus. Porque nesse instante, Deus envia seu Espírito Santo para habitar dentro dessa pessoa, sendo o Espírito Santo o próprio Deus. Então esse homem que antes estava morto por estar separado de Deus, passa a não estar mais separado, mas vivendo junto com Deus na terra, em plena comunhão com Deus na pessoa do Espírito Santo. Esse homem que antes estava morto, agora nasceu de novo para Deus. Os demais homens que não creem e não entregam suas vidas a Cristo, continuam separados de Deus na terra. Por isso continuam mortos, aguardando o dia de serem enviados ao destino de seu castigo eterno, no inferno. Deus deu ao homem uma vida longa o suficiente para que cada um tivesse tempo para conhecer essa sua história e destino. O tempo passa e na Terra continuam nascendo pessoas e morrendo pessoas. Por uma análise simples e direta, entende-se que quando nasce um homem na Terra, significa que esse homem nasceu fora do Éden, logo, nasceu separado de Deus. Como para Deus, morte é o homem estar separado dele, quando nasce um homem na Terra, significa que ele já nasce morto para Deus. Ao falecer o corpo, o homem volta à Terra sendo enterrado, cremado ou consumido de outra forma. Já o seu espírito vai para seu destino eterno, seja ele o céu ou o inferno. Em outras palavras, o espírito da pessoa, quando ela morre, imediatamente já começa a vivenciar a experiência de alegria e prazer eterno no céu ou de sofrimento eterno no inferno. Essa situação é bem ilustrada com o diálogo dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus. Um zombou dele, desafiando-o a descer da cruz e salvar a todos. O outro repreendeu o primeiro e pediu que Jesus se lembrasse dele quando voltar em seu reino. A resposta de Jesus para esse segundo foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, significando que o espírito do homem morto começa a gozar a salvação ou a condenação no dia da sua morte. Mas o homem ressuscitará na volta de Jesus Cristo, e essa sua história ainda não terminou. A volta de Jesus é anunciada na Escritura Sagrada e esperada pelos cristãos do mundo. Com o retorno de Jesus, todos os mortos ressuscitarão. Seus espíritos retornarão do céu e do inferno para habitar seus corpos ressuscitados. A natureza imortal da sua criação é devolvida ao homem nesse corpo. Todos os homens se apresentarão para o chamado juízo final, momento em que Deus destinará cada um para o céu ou inferno, definitivamente. Os que estavam vivos para Deus na terra, por terem recebido o Espírito Santo, serão destinados em corpo e alma para o céu. Os que estavam mortos para Deus na terra, por terem se recusado a crer, confessar e entregar suas vidas a Jesus, serão destinados em corpo e alma para o lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios. Por misericórdia, o Senhor não enviou o homem direto do Éden para o inferno. Antes concedeu a ele anos de vida na terra, para entender sua história de pecado e se arrepender. Enviou vários profetas, produziu as Escrituras, sustentou a natureza produzindo alimentos para ele. Por fim, veio pessoalmente na pessoa de Jesus para morrer em seu lugar a fim de livrá-lo da condenação do inferno. Se com tudo isso o homem ainda se mantém rebelde a Deus, não há mais o que fazer por ele. É chegado o momento de Deus cumprir em cada um a sentença de morte eterna anunciada a Adão. O tempo da oportunidade de escapar dessa condenação é hoje, enquanto o homem vive aqui na terra. Como se faz para tornar essa promessa de salvação uma realidade em minha vida? Como faço para que a morte de Jesus na cruz me salve? O apóstolo Paulo diz que basta o homem crer em Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele para que se torne seu único Senhor e será salvo. Como faço isso? Simples. Basta uma conversa pessoal, íntima e sincera com Deus, o que chamamos oração. Se você sinceramente crê no Senhor Jesus como Deus, crê em sua obra e quiser se entregar a Ele para que seja seu único Senhor, de onde você estiver, ore a Deus dizendo coisas como essas: Senhor Deus, entendi que nasci morto para o Senhor e que também devido aos meus pecados sou merecedor da condenação eterna. Arrependo-me dos meus pecados e te peço perdão. Creio que Jesus Cristo é Deus, que se encarnou, morreu e ressuscitou para a satisfação do castigo dos meus pecados. Entrego minha vida a Ele para que se torne meu único Senhor e Salvador. Peço que envie o Espírito Santo para habitar em mim. Oro em nome do Senhor Jesus. Ao fazer essa oração sincera, Deus perdoará os seus pecados, aplicando o castigo deles sobre a cruz de Cristo, e virá habitar em você na pessoa do Espírito Santo. Como Deus estará junto de você, então você deixa de estar morto para Ele e passa a estar vivo, o que Jesus chama de nascer de novo. É só isso? Sim, para a sua salvação é só isso. Mas há algo mais a saber para a sua nova vida. Começamos essa série de vídeos com esse tipo de pergunta: por que existo? Qual a finalidade da vida? Para onde vamos depois da morte? Ficou claro que a nossa existência só tem sentido quando entendemos que fomos criados para glorificar a Deus. O nosso erro de entendimento consiste em colocarmos o homem no centro da história, quando na verdade é Deus quem deve estar no centro. Lembra da história do rapaz dirigindo na estrada de terra? Pois é, agora sob um novo ponto de vista, o de Deus, entendemos o porquê de estarmos na terra e o que acontecerá após nossa morte. A Escritura Sagrada diz textualmente que Jesus é o centro da história, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Agora que você entendeu e entregou sua vida para Jesus ser seu Senhor, precisa conhecer a vontade dele lendo a Bíblia. Ela é a palavra de Deus a te orientar. O mundo, morto para Deus, tentará te afastar dessa verdade, mas o Espírito Santo te ajudará a perseverar nessa nova vida. Ore sempre e Deus te ouvirá e te ajudará. Recomende essa série de vídeos aos seus amigos para que eles também alcancem o conhecimento e a salvação.